A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Carlos Alberto. Eu venho através desse vídeo deixar mais uma palavra de Deus para você, para o seu coração e para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como único Salvador e Senhor. Eu peço aos irmãos que se inscrevam em meu canal, deixem um comentário e compartilhem o vídeo com outras pessoas para a glória de Deus. Eu venho através deste vídeo responder uma pergunta de um querido irmão que me fez e quero dizer aos irmãos de antemão que as perguntas dos irmãos estão virando vídeos. Você pode deixar a sua pergunta aqui embaixo nos comentários e nós estaremos fazendo um vídeo respondendo a sua dúvida, a sua pergunta para a glória de Deus. O que eu vou responder aqui neste vídeo, se o querido irmão não concordar, querida irmã, o amigo não concordar, deixe seu comentário aqui embaixo, sendo a favor ou não a minha opinião. Você não é obrigado a concordar com a minha opinião, mas você é livre para deixar aqui seu comentário sobre o assunto que nós vamos tratar, a sua opinião. Também coloque seu ponto de vista de acordo com seus conhecimentos bíblicos. Deixe aqui o seu ponto de vista sobre o assunto que vamos comentar. Bem, vamos responder a pergunta do irmão. O irmão perguntou: após o arrebatamento da igreja, o Espírito de Deus permanecerá sim ou não na terra? Preste bem atenção. Após o arrebatamento da igreja, o Espírito de Deus permanecerá sim ou não na terra, após o arrebatamento. Primeiramente, para nós respondermos a pergunta do irmão, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia em livros diferentes para nós explicarmos o assunto e respondermos a pergunta. Nós vamos começar lendo o Salmo 139, Salmo de número 139, versículo de número 7, que nos diz assim, Salmo 139, verso 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? O interessante é que o salmista, neste Salmo 139, versículo 7, onde ele fala da onipresença e da onipotência de Deus, é que no versículo 7 ele cita a onipresença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é Deus e ele tem este atributo de onipresença. Então, o Espírito Santo, ele está presente conosco. Este Salmo 139, especificamente o versículo 7, é o primeiro ponto para nós entendermos este assunto sobre se o Espírito de Deus vai permanecer sim ou não na terra após o arrebatamento. Se ele é onipresente e como ele está presente conosco, e o salmista cita esta onipresença, então aqui nos deixa claro que o Espírito Santo é Deus e ele é onipresente. Então aqui é o primeiro passo para os amados entenderem sobre o assunto que o nosso irmão perguntou. Nós vamos ler um outro texto, um outro versículo da palavra de Deus. Nós vamos ler mais alguns versículos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículos de número 16 e 17. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Versículo 16 do capítulo 14 de João nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu li o Salmo 139, versículo 7, para nos mostrar sobre a onipresença do Espírito Santo e sobre a divindade do Espírito Santo. Agora observem o que Jesus fala aqui no versículo 16 do capítulo 14 do livro de João, do Evangelho de João.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus está nos dizendo que o Consolador ficará para sempre. Vejam bem o que eu estou dizendo. O próprio Jesus que falou: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O Consolador aqui é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo veio para ficar para sempre. Então, respondendo à pergunta se o Espírito de Deus vai permanecer sim ou não na terra após o arrebatamento, o Espírito Santo vai permanecer sim na terra após o arrebatamento da igreja, após Jesus levar a igreja da terra. O Espírito de Deus vai permanecer sim na terra. Observem bem, para que fique convosco para sempre. O Consolador, para que fique convosco para sempre. O Consolador, como eu já falei, é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Ele veio para ficar. Ele está habitando na igreja, ele está na vida de cada irmão, de cada irmã, de todos aqueles que confessaram Jesus como o único Senhor e Salvador. Não importam onde moram, não importam onde estão presentes. Deus está com eles. Amém, meus queridos irmãos? Gostaria também de dizer aos irmãos que os irmãos abram sua Bíblia em casa, leiam, meditem na palavra de Deus, para que os irmãos possam entender melhor essas perguntas, esses questionamentos da Bíblia. Também gostaria de ler o versículo de número 17 do capítulo 14 do livro de João. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Entenda bem, o Espírito de Deus, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o mundo não conhece o Espírito Santo. Mundo aqui se refere às pessoas, se refere aos seres humanos. Eles não o conhecem. Por que não o conhecem? Porque não aceitaram ainda Jesus como Salvador, não tem um relacionamento pessoal com Jesus, com seu Espírito. Mas nós que o já aceitamos, o Espírito Santo habita em nós e nós mantemos um relacionamento pessoal com o Espírito de Deus. Então é por isso que a palavra de Deus diz: mas vós o conheceis, porque habita em vós, habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, ele está conosco, ele está em mim, está em você, está na igreja, atuando através da pregação, através da evangelização, através da obra missionária, através das curas e milagres. O Espírito de Deus está mostrando o poder de Deus aqui na terra. Depois da ascensão de Jesus Cristo, quem está aqui nos ajudando, está conosco aqui todos os dias, é o Espírito de Deus. Eu vou ler mais uma vez. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é um Espírito de verdade. Ele revela, ele fala somente a verdade. Então é ele que está conosco para a glória de Deus. Então ele vai permanecer sim na terra após o arrebatamento da igreja. Nós vamos ler também mais alguns versículos da palavra de Deus. Mantenha-se atento para a palavra de Deus. Mantenha-se atento para a palavra de Deus. Eu gostaria de ler mais uns 2 versículos para o nosso entendimento. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse. Nós vamos
ler, para ficar mais entendido aos queridos irmãos, Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo de número 4. Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ouça bem, Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora nós vamos falar após o arrebatamento da igreja. Nós já lemos alguns versículos que falam sobre a presença do Espírito Santo, a onipresença e a permanência dele conosco e que ele está em nós. Após o arrebatamento da igreja, vai ter pregação do evangelho e vai ter salvação também após o arrebatamento. Este versículo 4 do capítulo 7 de Apocalipse nos fala sobre 144.000 judeus que vão ser selecionados por Deus para pregarem o evangelho durante o período da grande tribulação. E o Espírito de Deus vai estar presente. São 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Se você não sabia, os 144.000 são judeus, são israelitas, que serão selecionados, separados por Deus para a pregação do evangelho. O Espírito Santo vai estar presente com eles na pregação do evangelho. Essa é minha opinião. Se você não concorda, deixe seu comentário, mas se você concorda também comente, deixe sua opinião. Nós vamos ler mais um versículo. Nós vamos ler mais um versículo da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 11. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo de número 11, verso de número 3. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Preste atenção. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de panos de saco. No período da grande tribulação, também vai ter 2 testemunhas que também vão pregar a palavra de Deus. Por isso que eu digo para os irmãos que o Espírito de Deus vai permanecer, porque vai ter pregação, porque vai ter salvação durante o período da grande tribulação. Os 144.000 judeus e as 2 testemunhas vão pregar o evangelho. Outra coisa, meus queridos irmãos, para ficar mais entendido sobre o assunto, eu gostaria de ler também mais um versículo para que os irmãos entendam que o Espírito de Deus vai permanecer durante o período da grande tribulação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 3. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ninguém pode dizer Senhor, Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. A pregação ela só é possível através do Espírito Santo. A evangelização, a obra missionária, a execução dos dons, dos milagres, das bênçãos de Deus, das maravilhas de Deus, só funciona através do Espírito Santo. Pregação sem o Espírito de Deus é uma pregação vazia. Ensinamento sem o Espírito Santo é um ensinamento vazio. Evangelização, obra de missões, envio de missionários sem a direção e orientação do Espírito de Deus é obra vazia. Então, o Espírito de Deus tem que estar presente na pregação, na evangelização, nos ensinamentos, no envio de missionários e na obra de Deus em geral. Então, o Espírito Santo está presente em tudo isso.
e nós precisamos estar conscientes disto, que o Espírito de Deus tem que estar presente, temos que ter comunhão com Ele, direção dEle, para fazermos a obra de Deus. Eu espero que tenha respondido a pergunta do querido irmão que perguntou sobre o Espírito de Deus permaneceria sim ou não após o arrebatamento. E se você tem uma pergunta, deixe aqui nos comentários a sua pergunta e a sua opinião sobre este assunto em nome de Jesus. Eu acredito que esta palavra tenha ajudado você em nome de Jesus. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva em meu canal e ore por nós em nome de Jesus. Amém.